Há até algumas evidências de que podemos reverter o envelhecimento até certo ponto, especialmente nas células. Conheço o Dr. Morgan Lavine, ex-professor de Yale e atualmente pesquisador principal na Auto Labs, uma nova startup de biotecnologia anti-envelhecimento avaliada em 3 bilhões de dólares, cujos financiadores incluem Jeff Bezos. O Dr. Morgan é especialista nos mecanismos moleculares que conduzem o envelhecimento biológico. Olá, sou o Dr. Morgan Lavine, professor especializado na biologia do envelhecimento. A idade biológica é, na verdade, mal compreendida. Sabemos que o envelhecimento pode ser retardado, e vemos isso ao comparar diferentes espécies. Algumas delas envelhecem tão lentamente, que o que chamamos de senescência negligível, que não conseguimos nem observar o envelhecimento nesses sistemas, afirma o Dr. Morgan. A idade cronológica é o que está escrito no seu documento de identidade, mas isso é diferente da idade biológica, que mede o estado do organismo. Podemos dizer que, embora você tenha 50 anos cronológicos, seu estado biológico pode se assemelhar ao de uma pessoa de 60 anos. E o que isso significa? Que podemos retardar a taxa com que essas mudanças se acumulam ou até mesmo revertê-las, retornando a um estado de melhor funcionamento. Com isso, poderíamos, de fato, dar às pessoas mais anos de vida sem as partes dolorosas do envelhecimento. Acreditamos que apenas cerca de 10 a 20% da sua longevidade é determinada pelos seus genes, e isso é uma boa notícia, pois significa que temos muito mais controle sobre a velocidade do nosso envelhecimento. Há até algumas evidências de que podemos reverter o envelhecimento em certa medida, especialmente nas células. A idade biológica é a idade com que o nosso corpo está funcionando, o que pode ser afetado pelas escolhas de estilo de vida. A idade biológica é mais informativa do que a idade cronológica quando se trata de prever o risco de doenças ou morte. Isso porque não é o tempo cronológico que impulsiona o desenvolvimento de doenças, mas as mudanças biológicas que acontecem entre as moléculas e células do nosso corpo. A maioria das pessoas terá uma idade biológica dentro de 5 anos para mais ou para menos da sua idade cronológica, mas podem existir exceções de até 10 ou mais anos. A maravilha da idade biológica, comparada com a idade cronológica, é que ela pode ser modificada. Ainda não sabemos exatamente como modificá-la da melhor maneira, mas o relógio pode ser feito para andar mais devagar ou até mesmo possivelmente voltar, em resposta aos nossos comportamentos. Contudo, ele também pode acelerar. O primeiro passo é obter uma medida válida e confiável dela, o que o laboratório do Dr. Morgan tem trabalhado. Será que podemos medir a idade biológica? Se você já foi ao seu médico e fez um exame de sangue anual, provavelmente poderá fazer o teste da sua idade fenotípica gratuitamente. Existem calculadoras online que listam os 9 biomarcadores que você realmente precisa para calcular sua idade fenotípica. Estes estão disponíveis gratuitamente na web. Tudo o que você precisa fazer é procurar o seu exame de laboratório mais recente, inserir os valores, e o algoritmo calculará a medida da sua idade fenotípica para você. Então, podemos reverter o envelhecimento? Uma coisa notável que o Dr. Morgan enfatizou foi que mudanças no estilo de vida, como hábitos alimentares, podem nos ajudar a manter a saúde por mais tempo. O estilo de vida é, atualmente, a nossa melhor aposta para desacelerar o processo de envelhecimento. Isso pode melhorar aspectos como a resiliência através de diferentes comportamentos de estilo de vida. Neste vídeo, o Dr. Morgan abordará 4 mudanças imediatas de estilo de vida que podem efetivamente desacelerar o processo de envelhecimento. Comecemos com o aspecto crucial do exercício. Eu acho que o exercício é uma coisa tão simples, que poucas pessoas realmente fazem. Todo mundo está esperando pela pílula mágica. O exercício é incrível, faz você se sentir bem. Para mim, manter um estilo de vida ativo é essencial. Eu gosto de fazer coisas divertidas, como caminhadas ou qualquer uma dessas atividades, mas se eu tivesse que escolher o mais benéfico, provavelmente seriam atividades como o treinamento intervalado de alta intensidade, e tento fazer isso o máximo possível. O inclui vários rounds que alternam entre alguns minutos de movimentos de alta intensidade, para aumentar significativamente a frequência cardíaca a pelo menos 80% da sua frequência máxima, seguidos por períodos curtos de movimentos de menor intensidade. O treinamento intervalado foi introduzido na década de 1950 como uma forma de maior intensidade chamada Sprint Interval Training, que alcançava 100% da frequência cardíaca máxima e era usado para melhorar o desempenho de atletas olímpicos de elite. Eu realmente não acredito que haja boas evidências de que o exercício não seja benéfico. Houve um estudo que mostrou um aumento muito limitado na longevidade dos camundongos que se exercitaram em comparação com os sedentários. Mas o importante nesse estudo é que mostrou um aumento na saúde funcional, o que, para mim, é a coisa mais importante. A saúde funcional, ou health span, difere da longevidade, pois longevidade é o número de anos que alguém vive do nascimento até a morte, enquanto a saúde funcional é o número de anos em que alguém vive sem doenças crônicas e debilitantes. O que queremos é uma saúde funcional, que é descrita como a manutenção da função plena até o final da vida.
Agora, vamos mergulhar em 3 formas de alimentação que podem ajudar a impulsionar a sua saúde funcional. Existem 3 componentes da dieta que parecem impactar o envelhecimento de maneira significativa. O primeiro é quanto comemos, o segundo é o que comemos e o terceiro é quando comemos. Em relação a quanto comemos, muito da ciência foi dedicada à ideia da restrição calórica. A restrição calórica não é o mesmo que jejum, geralmente trata-se de uma redução de cerca de 20% na ingestão calórica total. Foi observado que quando animais são submetidos à restrição calórica, eles tendem a viver mais. Somos, de fato, mais propensos a comer em excesso. Alguns pesquisadores descobriram que talvez não seja exatamente a restrição calórica que traz os benefícios, mas sim a redução do excesso de comida. Mesmo que você não consiga restringir suas calorias, provavelmente evitar comer em excesso já terá um efeito benéfico para a maioria das pessoas. Outro aspecto que foi estudado é o conceito de o que comemos. Muitas pesquisas se dedicaram a entender se dietas à base de plantas são realmente benéficas para o envelhecimento e a longevidade. E parece haver algumas evidências de que comer menos produtos de origem animal e consumir mais frutas, vegetais e alimentos integrais pode ser mais benéfico para a longevidade geral. A ciência sugere que uma dieta baseada principalmente em alimentos de origem vegetal é provavelmente a melhor dieta para aumentar a longevidade. Há uma grande quantidade de evidências tanto de estudos epidemiológicos, que analisam populações, quanto de ensaios clínicos emergentes, que sugerem que uma dieta rica em alimentos à base de plantas pode realmente estender a vida e prevenir doenças. Além disso, minimizar o consumo de açúcares refinados e outros alimentos prejudiciais à saúde é uma recomendação amplamente aceita. Então, o que o Dr. Morgan Lavine realmente come? Ele diz: eu sigo uma dieta principalmente baseada em plantas, cerca de 90 a 95%. Eu como um pouco de peixe, mas tento manter algo como uma dieta tradicional japonesa, que é considerada uma das mais saudáveis do mundo. O Japão é conhecido por ter uma das taxas mais baixas de obesidade do mundo, além de uma baixa incidência de certos tipos de cânceres hormonais dependentes. A dieta tradicional japonesa é composta principalmente por arroz, muitos vegetais locais e alimentos fermentados, como sopa de miso e vegetais em conserva, que são particularmente bons para a saúde digestiva. Agora, o terceiro fator é o quando comemos. Este é um campo relativamente novo na ciência do envelhecimento e longevidade. O que os cientistas descobriram é que o jejum pode imitar alguns dos benefícios observados na restrição calórica. Se as pessoas conseguirem limitar a sua alimentação a uma janela menor de tempo, isso pode, de fato, replicar muitos dos benefícios observados nos estudos de restrição calórica. A ideia de como a restrição calórica ou o jejum pode melhorar o nosso processo de envelhecimento está ligada ao conceito de hormese, que se refere a um estressor leve que, na verdade, torna nossos corpos mais resilientes e robustos com o tempo. Ter esses estressores de curto prazo, como o jejum ou um pequeno déficit calórico, pode tornar nosso corpo mais resistente a muitas das mudanças que vemos com o envelhecimento. Então, como e quando o Dr. Morgan Lavine realmente come para maximizar os benefícios? Ele afirma: e eu faço jejum intermitente geralmente só como depois das 13 horas. Não sabemos ao certo se isso é benéfico, mas por enquanto, estou mantendo essa prática e observando os resultados. Em média, apenas de 10 a 30% da nossa longevidade é atribuída à genética. Isso significa que a forma como envelhecemos dependerá, em grande parte, dos nossos comportamentos. Implementando exercícios para aumentar a frequência cardíaca e melhorar a circulação sanguínea, evitando o excesso de comida e adotando uma dieta principalmente baseada em plantas com intervalos de tempo específicos, podemos ser capazes de retardar o envelhecimento, que é a causa raiz de muitas doenças. O futuro do envelhecimento saudável está em nossas mãos, e as escolhas que fazemos hoje podem determinar o tipo de vida que teremos amanhã. Não se trata de encontrar o segredo para a imortalidade, mas de maximizar o tempo que temos de maneira plena e significativa.